Ótimo dia, gente. Quero começar nosso bate-papo hoje com um conto de Buda. O Buda estava com alguns monges na floresta, estavam conversando sobre o Dharma, sobre uma série de coisas. E nisso veio um fazendeiro e perguntou para eles: Vocês viram por acaso algumas vacas passando por aqui? Porque eu perdi as minhas vacas. E eu também tinha uma plantação de trigo e tudo mais, e também foi consumida pela peste. Então eu tô desesperado, eu vou me matar por isso, eu tô sem nada. E aí o Buda respondeu para ele: Não, nós não vimos as suas vacas. E aí ele disse assim para os monges: Vocês sabem por que vocês são felizes? E os monges disseram: Não. Ele falou: Porque vocês não têm vacas para perder. E aí a gente para refletir um pouquinho, porque não é que Buda estava dizendo que os bens materiais não são importantes, mas a gente não pode se apegar a nada. E eu tenho refletido muito sobre isso, né? O quanto a gente se apega em pessoas, em coisas, em situações. E é quando a gente está apegado a alguma coisa, é como se existisse uma energia presa, que não permite que a gente flua, não permite que a gente avance. Então é importante a gente olhar e por que a gente está apegado a alguma coisa ou a alguém. O que é que eu estou identificado com esta coisa, com este alguém, que eu preciso trabalhar em mim, que eu preciso liberar em mim, libertar em mim, para que eu possa soltar um pouco mais a vida. E aí eu abri de repente o livrinho das atitudes e também aqui diz sobre atitude desapegada. Então no livro da atitude ele fala assim: tome uma atitude desapegada. Quanto mais conectados estivermos com a alma, é isso que eu estou falando, quanto mais a gente estiver em nós mesmos, mais livres estaremos da necessidade de possuir coisas, pessoas ou situações. Tem gente que está desesperado em casa porque não pode sair para algum lugar, porque tem esse apego de ter que estar indo na balada, no bar, ou ter que estar com alguém, ter que estar com a pessoa, né? Você pode fazer isso de outras formas. Quando se age por puro amor à ação, a atitude desapegada passa a permear todo o nosso ser. Assim, podemos escolher viver e participar da vida sem reações mentais negativas ou emoções impulsivas, e nossos sentidos se aquietam para encarar a vida com desapego. Quando compreendemos definitivamente o sentido da impermanência da vida e das coisas, a vida é impermanente, a gente está vivendo essa impermanência. Deixamos a vida fluir com uma maior consciência da abundância divina. E essa consciência da abundância divina, gente, é em cada detalhe da vida da gente. Às vezes a gente, sei lá, tem alguns relacionamentos, coisas que a gente tem há tanto tempo, né? E de repente, aquilo que a gente viveu por tanto tempo acaba, termina. E não é porque foi ruim, porque a gente tem que ter mágoas, não. Quanto aprendizado a gente teve dessas pessoas, dessas relações, desses momentos, dessas empresas. Quantas pessoas hoje estão sendo demitidas? Eu conheço pessoas que estão sendo demitidas. Então a gente tem que desapegar. Tudo na vida da gente tem um tempo. Tudo na vida da gente tem um prazo. E esse prazo é de acordo com aquilo que é a nossa necessidade. Né? Então, às vezes, nós temos um tempo para assimilar determinadas coisas e um tempo para sair daquela situação e gerar coisas novas, gerar situações novas. Só que nós ficamos na zona de conforto. Por quê? Porque a gente acaba se identificando com aquilo que é comum e que a gente não tem coragem de olhar para nós. E é dolorido a gente olhar para nós, não é fácil a gente olhar para isso, né? Mas é importante que a gente reflita sobre esse desapego. Deixar as coisas irem, deixar as pessoas irem. No amor, na paz, reconhecendo aquilo que foi bom, reconhecendo aquilo que foi tão significativo na nossa vida, na nossa existência, e aquele tempo que a gente precisou estar, né? Então a empresa, ela não é a tua vida. Ela fez parte da tua vida. A pessoa que você viveu tanto tempo, ela não é a tua vida, ela fez parte da tua vida. E você faz parte
desse processo de conhecimento, de aprendizado que você viveu diante de todo esse tempo. Então é importante a gente parar para refletir um pouquinho nisso, né? E aí ele fala aqui, né, da atitude prática, da atitude desapegada. Desapegue-se da necessidade de ir adiante quando momentos de adversidade surgiram. Aconteceu uma coisa, para, desapega dessa coisa de ter que, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que, não existe, não é isso. Faça uma pausa para a reflexão e procure discernir qual é a instrução que a sua alma está buscando te comunicar. O que a vida desse momento está te mostrando em específico, seja com a situação hoje que a gente está vivendo, seja com relação ao seu trabalho, seja com relação ao seu relacionamento, seja com relação às tuas dores internas, as coisas que a gente está vivenciando hoje, né? Às vezes é necessário desapegar-se de uma atitude, de um relacionamento ou até mesmo de uma meta para permitir que a energia siga o caminho correto. Tudo está certo no universo. O universo segue o seu fluxo, gente. Se a gente olhar para as estações do ano, né? A primavera floresce, o outono, as folhas caem, e as folhas precisam cair para que novas folhas venham, né? O inverno é aquele momento que a gente está sempre recluso, existe o frio, existe o dia de sombrio, aquela coisa da chuva, que também é necessário. Então, tudo na nossa vida não é desnecessário, nada na nossa vida é desnecessário, tudo é importante. Então, olha para você, né, e veja o que é que você precisa transformar aí. É doloroso? Dói muito às vezes, dói muito, é muito doloroso. A gente precisa olhar para nós com muita coragem, né? E a palavra coragem, ela vem de um como é que fala? De um prefixo cor, que quer dizer coração. Então, a coragem tem a ver com a gente estar em conexão com o nosso coração, né? Então, a gente fala que ao aceitar a situação com desapego, essa situação se reverte para o bem de todos. Então, eu acho que a reflexão tá aí, né? O que a gente tá tão apegado? O que a gente tá se identificando? O que a gente precisa deixar ir na nossa vida? E deixar ir com amor, deixar ir com gratidão, deixar ir com tudo de melhor que a gente pode ter visto e sentido dessa situação. Então isso é muito importante a gente experimentar e vivenciar dentro do nosso coração. É uma coisa que às vezes não é simples, mas ela é necessária. E a gente precisa trabalhar e seguir em frente. E que a gente siga em frente com paz, com amor, e que a gente possa entender esse fluxo do universo e possa trazer isso para a nossa vida. Deixar o fluxo acontecer com coragem, né? Com harmonia e com desapego. Que você tenha um final de semana de muita paz, de muita luz e de desapego, né? Desapegar de algumas coisas, olhar o que a gente precisa desapegar, tá bom? Beijo no seu coração. Gratidão.